ponto que a gente vai observar é onde está relatado este acontecimento. Um dos mais importantes que eu quero deixar aqui para você. Se você for pegar a tua Bíblia agora aí, você vai ver que esse acontecimento está relatado nos 4 evangelhos. Está relatado em Mateus capítulo 27, verso 38. Está relatado em Marcos capítulo 15, verso 27. Também está relatado em Lucas capítulo 23, verso 39. E também em João capítulo 19, verso 18. Então nós temos aí 4 fontes que nos relatam esse acontecimento. Não do ladrão arrependido, mas do que aconteceu, a cena da crucificação. Ora, é importante nós observarmos uma coisa. Depois de descobrirmos aonde está relatado, é importante você descobrir quem foram as testemunhas oculares, ou aquela regrinha da pesquisa que nós já falamos em aulas anteriores. Quanto mais próximo a fonte for do fato acontecido, mais veracidade ela terá. Então aqui nós já vamos começar a ter algumas divergências. Veja bem, Mateus, no seu evangelho, quando ele escreve esse evangelho, nós sabemos que Mateus foi uma das testemunhas oculares de Cristo. Ele andou com Cristo. Apesar de não estar no evento da crucificação, ele andou com Cristo. Então é uma fonte muito bem confiável. Depois nós temos Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito ali por volta do ano 50. Então o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos, também foi um dos evangelhos, foi uma das pessoas que tem uma confiabilidade de proximidade do fato. Aí você vai me dizer, mas espera aí, professor, Marcos não era discípulo de Jesus Cristo, correto? Só que quando Marcos escreve seu evangelho, ele vai escrever justamente do evangelho de Pedro, gente. Aquele evangelhozinho apócrifo que não foi aceito pela Igreja Católica, mas ele vai tirar relatos do evangelho de Pedro, de outras fontes que eram a fonte Pedro, que às vezes tem escrito de Pedro que não foram encontrados. Mas ele vai tirar dessa fonte que é o apóstolo Pedro, outro apóstolo que foi testemunha ocular e que estava ali, pelo menos nos relatos, próximo ou vendo a crucificação, tá bom? O outro relato que nós vamos ter ali é de Lucas. Lucas já é uma fonte mais distante, tá? Eu vou deixar para falar no finalzinho dessa. A fonte João, que também João foi um dos apóstolos de Cristo, também é uma fonte muito confiável, uma fonte que está próximo do fato. Agora, retornando ali para Lucas. Lucas já é uma fonte mais distante, porque Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Então, foram muitas décadas depois do acontecido. Lucas, por ser um médico, por ser um cientista, ele vai pesquisar em várias fontes, tá? Em a fonte Q e outras fontes mais. Só que nessa pesquisa de Lucas, ele vai ser o único evangelista, o único que escreveu uma biografia de Jesus Cristo, que vai relatar essa conversão deste homem na cruz, que é chamado de Dimas, né? Que depois, inclusive, esse nome, Dimas, ele nem aparece nos evangelhos canonizados, ele vai aparecer no evangelho apócrifo, que não foi canonizado, um evangelho que não foi aceito pela Igreja Católica. Então nós vamos saber dessa história, do nome deste homem, vinda deste evangelho apócrifo, tá bom, gente? Então, quando Lucas vai relatar isso, e é importante nós observarmos que 3 testemunhas oculares não vão relatar, gente. Então aqui a gente vai pela eliminação, gente, pela uma coisa mais lógica. Ora, se testemunhas oculares do evento não relataram o acontecido, e nós não temos só uma testemunha ocular, nós temos 3 testemunhas oculares de Cristo e que estavam mais próximas do evento, tá? Melhor dizendo, não testemunhas oculares daquele evento, mas que estavam mais próximas do que Lucas. Mateus simplesmente não relata nada. Marcos vai dizer que os 2 ladrões blasfemaram. Olha, que não era só um não. Os 2 blasfemaram, os 2 injuriaram Cristo na cruz. João também não vai relatar nada de arrependimento de ladrão na cruz, somente Lucas. Ora, se uma das testemunhas oculares que estavam ali, mais próximos do evento, disse que os 2 blasfemaram, por que Lucas vai dizer que um se salvou? Qual era a intenção? Então eu chego à conclusão aqui, dentro dessa racionalização que nós fizemos, de que não foi Lucas que escreveu essa passagem, sim um copista que colocou ali uma ideia salvífica ali no evento da cruz. Mas por essas evidências, nós chegamos à conclusão,
acertadamente, sem medo de estar pecando, de que não houve nenhum arrependimento. Tanto é que este Dimas, ele é considerado um santo na Igreja Católica e tem até o seu dia de veneração, o dia de São Dimas, que é considerado ali o bom ladrão, gente. Então, esse arrependimento desse ladrão na cruz e o seu suposto salvamento da sua alma ali, quebra todos os paradigmas que poderiam existir sobre salvação, inclusive hoje no cristianismo moderno, que prega uma sequência lógica para se salvar, coisa essa que aquele ladrão da cruz não passou. Ele não foi batizado em águas, ele não conhecia os ensinamentos de Cristo a fundo. Então existem vários fatores que ele não passou e que foi salvo. E uma coisa muito interessante e preocupante que vai ter dentro desse questionamento sobre esse ladrão arrependido da cruz é isso aqui. Por aparecer só em Lucas capítulo 23, verso 39, ali também traz uma doutrina muito perigosa. Uma coisa que até então ninguém conhecia, que é a doutrina do paraíso. Como eu estou mostrando aqui nesse gráfico para você, a doutrina do paraíso, ela não era uma doutrina especificamente judaica, e muito menos uma doutrina especificamente cristã do primeiro século. Ela vai ser uma junção eu posso dizer, de uma mitologia grega, uma história grega sobre o Campus Elísio, porque a primeira menção que nós vamos ter de um paraíso é o paraíso celta, um campo, uma área de verde, uma área de muita paz, porque era isso que dava a entender o paraíso, assim como para os judeus o paraíso era o Éden. Para os celtas era um campo florido. Assim vai ser no Campus Elísio. Se você pesquisa aí na tua casa, Campus Elísio, a história grega sobre os Campos Elíseos, que era o lugar para onde as pessoas boas iam, aonde as pessoas iam ter descanso, iam ter paz, bem certinho o paraíso cristão que nós conhecemos hoje, essa antessala do céu que na verdade não existe. Isso foi aí uma junção da mitologia grega dentro do cristianismo. E isso só foi possível, por isso que a passagem de Lucas, eu acredito que não foi Lucas que escreveu, e sim um copista, que era amante da mitologia grega, que era amante da cultura grega, que inseriu isso ali. Porque quando essa ideia de paraíso, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando Jesus fala isso, uma doutrina que nem ele ensinou para ninguém, como é que ele ia falar na cruz? Uma doutrina que ele nunca ensinou, senhores. Pararam para pensar nisso? Como os cristãos de hoje falam essa besteira de paraíso, sendo que Jesus nunca ensinou tal doutrina? Ah, professor, mas espera aí, agora peguei o senhor. Veja que Paulo foi até o terceiro céu, e o terceiro céu é o paraíso. Porque se você pegar a ideia de primeiro, segundo, terceiro céus, é uma ideia que vem de outro livro apócrifo de Enoque, tá? Que mostram até mais céus do que Paulo viu ali. E que essa ideologia dos céus separados, de várias camadas de céu, também nada tem a ver com aquilo que Cristo ensinou. Não existe esse ensinamento de Cristo para os discípulos. Essa ideia de paraíso só vai aparecer em Lucas 23, 39. E existe uma regra aqui para quem estuda teologia sabe. Uma tese ou uma doutrina não pode ser construída ou defendida em cima de um versículo. Isso é básico para os estudantes de teologia. Então é em cima desta regra que o estudante de teologia não pode defender uma tese ou não pode estruturar a sua defesa em cima de um versículo, é que está claro aqui que isso foi uma inserção, gente. Foi uma inserção. A doutrina do paraíso, reforçando, ela não existe nesse sentido que a gente acredita nem na cultura judaica. Ela não vai existir nos ensinamentos de Cristo aos discípulos, ela só vai aparecer justamente no momento da crucificação, quando aquele suposto ladrão vai se arrepender. Então nós temos 3 fontes próximas do evento que nada relataram sobre isso, e notem que isso aí é um evento que daria muita repercussão. Seria um evento que ajudaria muito a divulgação da doutrina salvífica de Cristo, mas eles não relataram, somente Lucas. Décadas depois vai relatar sobre isso, e que na verdade, se você estudar sobre os Campos Elíseos, sobre a ideia do paraíso, desde lá dos celtas, você vai entender que isso foi uma inserção ali feita por copistas
logo depois da época dos discípulos, tá bom, gente? Então, ficamos aqui com estes ensinamentos, espero aí que você tenha entendido, tenha gostado desse nosso exemplo. Essa aula nós vamos dar continuidade no nosso grupo e eu faço um desafio a você. Qual texto da Bíblia que você já leu e que é difícil de interpretar ou que é difícil ter uma argumentação? Você vai me mandar essa sua dúvida e nós iremos responder juntos lá no grupo para saber se realmente elas estão sem argumentação ou se é possível argumentar ou, quem sabe, contra-argumentar algo que você tenha dúvida, tá bom, gente? Espero que você tenha gostado. Fiquem todos na graça e na paz. E até a nossa próxima aula. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau.